Graça e paz, amados ouvintes, tudo bem com vocês? Eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas. Vou ler: ao Senhor toda a honra, toda a glória, domínio, poder, seja exaltado, Senhor, louvado seja o teu santo nome, para todos sempre. Boa tarde para todos. Eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos. Estou lendo agora 1 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, iniciando pelo versículo 16, a superioridade da palavra de Deus. Vou começar a ler. Vou colocar meu telefone aqui ao lado, vai ficar só o som, da minha voz. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. Que esse trecho aqui ele fala muito do poder de Deus e de muitas heresias, idolatrias, doutrinas vãs. Então, voltando, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, glória a Deus, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, Aqui nessa versão está dizendo que me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Glória a Deus. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Deixa eu só ver uma coisa aqui, tô vendo. Da parte, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor. Aí tem o capítulo 2 aqui, ainda Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tá vendo, amados? E muitos seguirão. Olha esse trecho, eu vou ler de novo. Assim, olha, presta bem atenção nessa palavra. Você que fica dando aí ouvidos a doutrinas ouro calamachuri, andalamanai, fica dando ouvido a vãs doutrinas, a fábulas. Porque o universo, não porque a lua, porque Júpiter, porque numeróloga, taróloga, falou isso, falou aquilo. Voltando a ler. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Os falsos mestres, assim como surgiram falsos mestres, falsas profecias no meio do povo. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres
entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras. Tudo que foge do verdadeiro evangelho é uma heresia. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tá vendo? Ontem mesmo, amados, eu estava fazendo um lanche numa padaria e 2 irmãos em Cristo, né, que eu nem sabia que eram irmãos em Cristo, e eu estava querendo me aproximar. O Espírito Santo já estava trabalhando ali naquele momento para que eu me aproximasse, mas eu só ouvindo a conversa, e um dos rapazes, irmão em Cristo, ele começou a falar algo, e quando eu me aproximei, aí é que ele intensificou mesmo, né, me ajudando, o Espírito Santo, né? Aí o de lá, o do outro lado, estava só falando negócio de energia, porque a energia... Olha, quando a pessoa, quem gosta das coisas de Deus, vai ter prazer em ouvir a voz de Deus, alguém falar sobre o Senhor. E tudo que nós falávamos, usados pelo Espírito Santo, ele era contra. Quando eu vi, ele estava com a latinha de cerveja. Aí eu disse para o irmão, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, tiver outra ocasião, outra oportunidade, a gente fala, porque não tem que falar sobre Jesus, uma pessoa que está bebendo. Não tem comunhão, a luz com as trevas não. Nesse momento, ele não está bebendo ali sozinho. Vamos deixar para uma outra, tiver oportunidade, ou eu falo ou você fala. Então, trazendo sobre si mesmos repentina, lendo esse versículo de novo. Eles introduzirão heresias destruidoras. Quem? As falsas doutrinas trarão. Os falsos profetas, né, as falsas doutrinas, introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será deformado. Movidos por avareza, não é? Tem tanta gente por aí que faz o dinheiro, não é o dinheiro que é necessário, porque enquanto nós estivermos na terra, haverá necessidade de termos o dinheiro para mantimento, claro, para um lazer, uma alimentação, né? Você quer levar sua família num jantar, você quer levar num coquetel, numa recepção, num filme, no cinema, no shopping, e etc. Você precisa ter realmente condições para se manter e manter sua família. Quiser presentear alguém, né? Ninguém tem que viver na escassez. O Senhor não quer isso para ninguém. O Senhor, ele quer que nós vivamos uma vida em abundância e que os filhos dele tenham prosperidade, com certeza. Mas existem pessoas que fazem do dinheiro um Deus, o seu Deus. Então, versículo 2 agora. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, com fábulas, mentiras, né? Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno. Nós sabemos que Satanás, ele corrompeu 1/3, né, dos anjos de Deus. Aí aqui, ó. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os
para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, que nós já sabemos, não é? Que foram 2 cidades que a corrupção era muito grande, a iniquidade muito grande, né? Tinha muitos sodomitas, tinha avarentos, prostitutas, pessoas que viviam em coisas abomináveis ao Senhor. Então, aqui diz, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa. Mas o Senhor, lembrando bem, o Senhor, ele antes de tudo isso, ele tentou, não é? Avisou, e o que foi que adiantou? Nada. Não adiantou nada. Não ouviram a voz de Deus. Condenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo, né? Abraão foi lá, né? Falou com Ló e deu ouvidos. Ele ficou perguntando ao Senhor, se tiver 40 pessoas, se tiver 50 pessoas, o Senhor vai destruir a cidade? E se tiver 40, se tiver 30, e tiver 20, e tiver 10, né? E o Senhor dizendo, se tiver 10, eu não vou destruir a cidade. Mas eles não quiseram, amados, ouvir a voz de Deus, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, ou seja, os ímpios, né? Mas livrou Jó, o justo Jó, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo, e os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentenças difamatórias na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Na avareza, essa gente maldita. Está escrito aqui. Eu estou lendo 2 Pedro, capítulo 2, agora versículo 15. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão, um animal de carga mudo,
falando com voz humana. A jumenta, não foi? Refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levada pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Então, assim, amados, a gente sabe que sempre se torna cansativo, né? O Espírito Santo fala tanto, né? Não vá por esse caminho, não faça assim, não ande na prática do pecado, porque o pecado é que separa o homem de Deus e o preço do pecado é a morte. Existem tantas passagens bíblicas, tantos exemplos nas Escrituras, e o Senhor usou, né, os seus servos inspirados pelo Espírito Santo para que o povo entendesse que longe dele não há salvação. Não vão muito longe quem vive em corrupção, quem vive em mentira, quem vive em falsas práticas, em doutrinas vãs, em heresias. Então o Senhor, Ele sempre está exortando: largue a idolatria, largue o pecado. Tudo que for verdadeiro, tudo que for, está lá em Filipenses 4:8, o que for honesto, o que for verdadeiro, o que for amável, o que for de boa fama, justo, tudo que for justo, tudo que houver louvor, virtude, nisso pensar e nisso praticar. O que aprendeu, colocar em prática, porque o Senhor sempre vai usar pessoas do reino, seus enviados, para levar o Evangelho, falar do amor do Senhor, falar da salvação, falar que aqui você pode ter uma vida em abundância, uma vida que nós podemos, mesmo quando há alguma enfermidade, mas tendo fé em Cristo Jesus, Jesus cura, que as mãos dele não estão encolhidas que não possam salvar, nem seus ouvidos surdos que não possam ouvir o nosso clamor. Então, aquele que clama, aquele que pede, recebe. E nós pedimos coisas boas, claro, nós pedimos o que é reto. E o Senhor, Ele é um Deus justo, fiel, um Deus que conhece seus filhos, Ele sonda, Ele esquadrinha os nossos corações, prova o nosso pensamento, e Ele vê todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele trabalha em prol daqueles que o amam, que o temem. Mas aqueles que estão no engano, embora, amados, o Senhor, Ele tem uma longanimidade, Ele tem uma longa paciência, e Ele sabe, Ele já conhece os que estão no engano, mas eles podem se arrepender. E Ele conhece os que vão se arrepender e se voltar para Ele. Então Ele espera. Ele espera, mas que nós saibamos que nós não temos o controle de qual a última oportunidade que Ele está dando para aquela pessoa se render, reconhecer que deve se arrepender de coisas de práticas, como aqui foi mostrado, dando vazão, não é? Embora muitos estejam com a mente cauterizada, nós podemos ver isso. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e vai até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir, apta para discernir as intenções do coração de cada um de nós. E nós podemos ver isso ontem mesmo,
Enquanto nós estávamos em espírito, oh aleluia, enquanto nós estávamos em espírito pregando o evangelho, até um colega da Universal, eu não sei se vocês sabem, mas eu passei 10 anos na Universal. Então, um colega da Universal, nós estávamos conversando, ele estava de costas, não estava vendo ele, depois é que eu me virei. E aí ficamos horas e horas. Eu disse para ele, a gente achou muita graça. Nós passamos muitas horas conversando sobre Jesus e damos altas gargalhadas, porque quando a gente está numa conversa que a gente gosta, a gente demora, não é? E o povo ficou olhando e disse, vamos embora, porque já faz tempo que a gente está aqui. O outro amigo dele foi embora e a gente continuou conversando. Ele falando, amados, que está colocando uma igreja. E coincidentemente ele mora aqui perto. Aí a gente começou a conversar. E falamos sobre essa situação dessa pessoa que uma outra oportunidade, ou ele ou eu que tenha, né? Alguém que vai ser usado por Deus para tentar novamente, porque ele só ficou naquela, não, porque a energia, a preocupação dele era na energia, porque cada um de nós temos a energia, que eu não sei o que, e a gente queria falar, e ele não deixava nem a gente falar. Então, assim, existem pessoas, amados, infelizmente, que estão presas em fábulas, em vãs doutrinas, em heresias, apostasia, né? Apostatando da fé do Senhor. Pessoas que, algumas até conhecem a palavra de Deus, mas estão apostatando da fé. O inimigo de nossas almas, ele tenta tragar, né? Está ao derredor, porque nós sabemos que ao redor estão os anjos de Deus. E quando o Senhor diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Eu sempre digo, quando eu estou evangelizando, vigiem, porque muitos vão querer enganar, vão vir com um falso evangelho e vocês vão acreditar. E ontem Deus me usou, Espírito Santo, Paráclitos, e quando eu falei, ele disse, Adilene, tu chegasse na mesa, tu expulsasse o cara. Mas na verdade, é como se estivesse expulsando mesmo, porque tu viu, ele falou assim, tu viu a gente quando começou a falar, eu disse, quando nós quando é que eu tinha expulsado? Nós quando começamos a falar a verdade, ele se sentiu tão mal que ele foi embora. Porque não há nada contra a verdade. A mentira é desmascarada na hora. Quando começamos a falar do Evangelho, ele cansou, né? Porque ele viu que não estava tendo contra-argumentação e não quis aceitar. Tem pessoas assim, que ficam com rebeldia e a gente tem que compreender, né? Que aquilo ali, às vezes, a primeira vez que você fala, a pessoa não aceita. Não quer dizer que uma segunda, uma terceira vez, a pessoa não vai aceitar, não vai concordar, né? Porque o Senhor é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo é muito esclarecedor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar para a segunda live. Um momento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.